Olá, amigos do Papo.com, bem-vindos ao nosso programa de hoje. Vamos falar um assunto que está todo mundo conversando aí no dia a dia, que são os carros elétricos e os híbridos também. É bom negócio comprar, não é bom negócio comprar? Como é que eu faço a recarga? Quais os cuidados que eu tenho que ter? Quais os perigos de dirigir um carro elétrico, se existe perigo? E para isso a gente convidou o pessoal da ANEEL, consultoria e treinamento especializado em carros elétricos e híbridos, além do sistema ADAS, aquele sisteminha que faz com que o carro ande e pare sozinho. A gente convidou aqui para o nosso programa então, de hoje o Val Arraes, sócio da ANEEL, o Nelson Fernandes, é isso? Fernando e o Olavo Henke. Esse Olavo é meu amigo de longa data, eu compro o carro com ele já faz muito tempo e depois eu vou falar de carro blindados com ele. Gente, muito obrigado aqui pela essa primeira entrevista com 3 convidados que a gente está fazendo no programa. Ótimo. E vamos falar dessa febre dos carros elétricos. Todo mundo tem um carro elétrico, ou quer ter um carro elétrico, ou compra e se arrepende um pouco, ou se arrepende muito. Qual é a realidade hoje do mercado de elétricos aqui no Brasil? É um mercado que veio para ficar? É um mercado que ainda está começando? Temos muito que evoluir? Aí eu queria deixar a palavra aberta com vocês. Vamos por idade aqui. O Val começando com a gente. Bom, primeiramente, muito obrigado por gerar essa oportunidade aqui de estarmos batendo um papo no papo.com. Não é? Papo.com você. Não é? Isso é muito importante. E também aí esclarecer essa questão dos veículos eletrificados que estão ligados diretamente com a sustentabilidade do planeta. Nós precisamos reduzir a emissão de carbono, ok? Isso é uma situação que afeta vários países. Estamos vendo a catástrofe que tivemos aqui no sul do Brasil, ok? Que está aí nos impactando. Isso aí é uma realidade que está acontecendo em outros locais também, ok? Então precisamos tomar ações para reduzir as emissões de carbono. Não é? E a ação mais eficaz, que temos possibilidade de fazer é reduzir as emissões pelos automóveis, ok? Justamente por esse fato nós estamos tendo aí uma transição de frota de veículos a combustão para veículos elétricos. Então, mas aí o pessoal da GM vem e fala, não, nós vamos ter carros elétricos até 2030, a Volvo e assim por diante. E 2030 está aí, né? E as empresas não estão conseguindo atingir essas metas. Como é que vocês estão vendo essa transição? Ela vai demorar quanto tempo para acontecer? E até porque no Brasil a gente não tem o parque de abastecimento, elétrico montado hoje. Estamos tendo um crescimento exponencial nas vendas a nível mundial. Com relação aos questionamentos de energia, abastecimento, carregamento dos veículos, que tem ocorrido muito, o que nós temos vendo é o seguinte, uma crescente força na área da microgeração de energia, que é onde está a solução do abastecimento dos veículos híbridos elétricos. O que é microgeração de energia? Geração própria. Geração própria de energia. A pessoa coloca uma placa solar em casa? Coloca uma placa solar, então você passa a ter energia própria, onde você reduz aí sua despesa, seu custo do uso dia a dia do carro elétrico, de forma muito grande. Não, mas isso aí não é uma realidade para o Brasil, ainda é essa? Nós estamos já vivendo o Brasil isso? Já acelerou bastante, já temos números aí muito expressivos de geração de energia. Uma questão interessante que tem muito a ver com a contenção da emissão de carbono e etc. e tal, e que o consumidor do carro elétrico e híbrido não nota, é que a transformação na frota de veículos de transporte médio e grande porte e também do transporte coletivo, ela está vindo com mais força ainda do que no mercado veicular. Então a quantidade de VUCs médios rodando já 100% elétrico é um caminhãozinho muito mais simples, muito mais eficiente, muito mais barato, que roda muito mais quilômetros. Um projeto grande da WEG com a carrocerias Rondon fazendo as carretas pesadas serem híbridas no elétrico com economia de até 10, 15% no consumo de combustível e emissão de carbono. Quer dizer, você imagine que isso em 3 anos, 4 anos, a transportadora compra uma carreta nova só com essa economia. Então, assim, essa transformação, os ônibus elétricos
Val Arraes dando treinamento na Mercedes para a equipe que já vai assessorar nos ônibus elétricos, Nelson preparando o programa para a Jaque no auxílio da rede de assistência técnica no Brasil para os ônibus que a Jaque já vai implantando. Então, esse impacto da frota de transporte é muito maior que do veículo, inclusive. O elétrico, né, Nelson? A gente já tinha aqueles ônibus antigamente que usavam a rede elétrica, né? Sim. Que de vez em quando caía, aí você viu o cara colocando. Já era o precursor disso. Você né? vê, se para o consumidor um consumidor que roda exclusivamente na cidade, para um carro urbano, já é importante ter um carro que custa 0,33 centavos por litro, ou seja, praticamente 50% do custo ou menos do que um veículo a combustão. Você imagine para uma transportadora que roda 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ter um carro de manutenção mais baixa, o custo de troca de óleo de um caminhão, de um ônibus, e isso deixa de existir. Para você ter ideia, um carro elétrico hoje, você compra uma Volvo elétrica, 100% elétrica hoje, a primeira revisão é com 10 mil quilômetros ou 2 anos. Antes disso, o carro não encosta. Então, a eficiência mecânica do sistema é muito, muito mais convincente. E isso tudo vai ser colocado em prática. Quando você fala transporte urbano, a gente tem os ônibus, eles têm um circuito ali que eles fazem, né? E eles conseguem dimensionar quanto eles vão consumir de energia naquele percurso, né? Isso vale para o consumidor do carro particular, porque assim, o carro elétrico ele tem uma autonomia e se ele é 100% elétrico e acabar, ele tem um problema ali de encontrar um ponto de reabastecimento. É uma compra que ao adquirir esse carro, ele tem que planejar, olha, eu vou comprar esse carro para uso urbano, eu vou usar este percurso, para viagens mais longas eu vou usar um outro veículo. Como é que é isso na hora de adquirir o carro? A compra de um carro elétrico ela é mais racional do que emocional. Então é justamente isso que você comentou. Eu tenho que ver o uso que eu vou dar no carro, qual é o objetivo que eu tenho no veículo. Se é objetivo urbano, 100% elétrico, sem dúvida nenhuma. Meu trajeto é até 100 km por dia, um elétrico tranquilo. Eu tenho uma quilometragem muito maior de rodagem. Aí parte para um híbrido que vai te atender melhor. Que é um então, range. é o que você tem que analisar na hora da compra. Né? É uma compra muito mais racional do que emocional. Então, se você vai comprar o primeiro... Porque assim, deixa eu entender. Nós temos vários modelos de elétrico. Tem o 100%, não é isso? Tem o 100%, temos o híbrido, o micro-híbrido, temos o híbrido 100%. E aí, o micro-híbrido é o... que tem só apenas, para explicar para quem só para melhorar o né? aproveitamento energético do veículo. Ele vai entrar somente em horas de retomada de velocidade, para auxílio de força do motor a combustão. Mas ele não anda com elétrico? Não anda com elétrico. Tá. E tem aquele que você carrega na tomada? Híbrido plug-in. Esse aí ele é capaz de deslocar o veículo por longas distâncias. Só no modo elétrico. E se acabar a bateria desse carro? O motor a combustão entra para empurrar o veículo. O que vocês têm visto ali de ter o consumidor, assim, o que ele está procurando mais? É o 100% elétrico, é o plug-in, é o híbrido? Olha, nós estamos observando que o mercado ele está pulsante, né, em vários níveis da eletrificação. E obviamente que depende muito do perfil de cada cliente. Para a circulação urbana, né, estão sendo adquiridos veículos 100% elétricos. Ok? Como o Nelson mencionou, quando você tem um percurso maior a ser feito diariamente, aí sim a alternativa melhor é o híbrido. Okay? Qual o híbrido? Leve ou... O híbrido plug-in. O híbrido plug-in vai te atender bem. Sim, o híbrido plug-in ele está tendo aí um crescimento muito grande no mercado devido à questão da economia de combustível, né? E a questão da redução da emissão de carbono. Okay? Então o híbrido plug-in ele também está crescendo muito, né? Então se nós observarmos aí, exemplo, a marca Volvo, né? As vendas da Volvo aqui no Brasil estão a cada dia superando mais. Okay? Hoje o que a Volvo está vendendo mais ali, Olavo? É mais o 100% elétrico? Mas ela foi muito, muito ousada em transformar a XC40, que era um carro-chefe dela, de
a combustão ou híbrida para 100% elétrica. Ela peitou uma situação que eu acho que assim trouxe muito benefício para a imagem dela. Os carros mais premium, que é as XC60 e 90, já estão com perspectiva de passar a ser 100% elétrico. Essa questão que você colocou da autonomia do carro elétrico, e se tem que fazer conta, se quanto vai rodar por dia, quanto que vai viajar, veja só. A introdução desse parâmetro autonomia na compra de um veículo tem que ser vista como um paradigma, assim, passou a ser mais um parâmetro para você analisar o carro, coisa que normalmente você não usava. Você não vai na Volkswagen comprar um Taos e fala qual a autonomia do carro, você não se pergunta. Mas quando você vai comprar uma aeronave, você pergunta qual a autonomia. Quando você vai comprar um barco, você pergunta qual a autonomia. Esse barco não me serve, eu quero fazer Santos, Ilhabela, ele não faz. Quando você vai comprar uma moto estradeira, e você vai fazer uma viagem com essa moto, você faz conta, porque o tanque da moto é menor. Então, assim, o fato de você introduzir esse parâmetro na decisão de compra não subjuga a compra do carro. Acontece que, assim, em troca, você está ganhando um pacote de eficiência mecânica, energética e de custo muito grande. Então compensa você introduzir esse parâmetro e pensar nele. Quem não quer pensar nesse parâmetro, faça uma compra burra. Vai lá e compra um carro sua combustão, que vai ser um carro que não contribui com a questão de sustentabilidade, um carro mais caro para rodar, um carro de manutenção mais caro. E hoje, o carro que você mais vai perder valor na revenda é um carro 100% a combustão. Escreva o que eu estou te falando. Daqui a 2 anos, um carro seminovo 100% a combustão é o mais preterido. É o menos eu tenho que procurado. fazer o papel de advogado do diabo aqui, né? Estou lá voltando de Campos do Jordão, né? E eu vejo a minha bateria acabando e eu não tenho de reabastecer, porque o problema não é a autonomia, é onde eu posso reabastecer, né, Olavo? Porque se eu tivesse a cada X quilômetros, vários, como é nos Estados Unidos hoje, né? Você tem uma rede muito bem montada, principalmente na Califórnia, né? Sim, a Califórnia é absurdo o que você tem de... Então deixou de ser um problema. Agora, se ficar parado na estrada, é uma preocupação, não é? Isso é o custo da chegada da tecnologia. Eu vou te dar um exemplo que você pode usar um raciocínio paralelo para comparar essa situação. Você se lembra quando você tinha um celular Motorola, do tamanho de um tijolo, e você ia para o bairro vizinho, ele já não tinha sinal? Sim. Você passava de Jundiaí e não tinha sinal? Mas você não deixou de ter o seu Motorola, você foi tendo. Hoje, você prefere que acabe a bateria do seu carro que do teu celular. Você prefere sair de casa sem carteira do que sem celular. Você tem certeza que você tem a cobertura. Então, completa do seu sinal. Isso vai acontecer com o carro. A Raizen, que é o grupo da Shell com o grupo Meto, ela tem um compromisso de até 2030, 80% do EBITDA dele ser de energia limpa. Eles formaram uma joint venture na China com a BYD e se comprometeram até 2030 por 5 mil postos de eletroabastecimento de alta voltagem. Alta voltagem é aquele que carrega rápido. Carrega rápido. Olha só. 30 minutos, é isso? Isso. 30 minutos em média. Em média, menos até. Então, assim, a Raizen não vai ser a única a fazer isso. Tem outros grandes investidores chegando de olho nesse mercado. Na Nasdaq, nos Estados Unidos, a ação que mais valorizou são a de infraestrutura de carregamento elétrico. Porque as empresas veem nisso uma oportunidade. As empresas de energia veem isso numa oportunidade. Mas eu preciso levar infraestrutura para uma garagem de ônibus. Oferece para a Enel, olha, você leva a infraestrutura para essa garagem e você tem o fornecimento garantido por 30 anos. Então, assim, o capitalismo vai mover essa roda. Não é que vai ser sempre assim, com esse cenário que a gente está vivendo. Você até teve no projeto de inauguração da Raizen, né? Sim, nós participamos da inauguração do primeiro posto de abastecimento para veículos 100% elétrico do Brasil, que aconteceu aqui em São Paulo, no bairro do Tatuapé, ok?
E a Raizen, ela já tem objetivos de, nos próximos anos, né, ir inaugurando postos em locais distintos também. Nós não podemos esquecer que já temos aí eletrovias, né? A primeira que foi construída no Brasil é lá em Curitiba, onde liga o Porto de Paranaguá a Foz do Iguaçu. São 800 quilômetros, ok? Esse percurso. E você tem vários pontos de abastecimento para veículos 100% elétricos. A segunda eletrovia é a Rio-São Paulo, ok? Na Dutra, onde você tem nos postos Grau, você tem locais de abastecimento para linha de pesados também. Né? Hoje você já tem a eletrovia Pão de Queijo. Né? Você consegue ir São Paulo a Belo Horizonte com veículos 100% elétricos. E vários corredores elétricos que propiciam o abastecimento desses carros. Né? Lembrei agora há pouco também, Olavo, da questão do veículo a álcool quando chegou no Brasil. Sim, né? Nós sim. falávamos álcool mesmo, não etanol. O programa do governo era chamado Proálcool, né? Isso em 1975, ok? E nós tínhamos dificuldade para abastecer o carro a álcool, porque nos postos de gasolina nós não tínhamos a infraestrutura, Sim. a bomba com álcool. Essa questão da autonomia me parece que vai ser montada a infraestrutura, é uma questão de tempo, não é isso? Sim. Eu tenho duas questões aqui. Não é possível você ter uma bateria portátil, onde você carregue no carro, você ande com ela? Estou imaginando assim, ó, Não, alguma coisa que eu consiga dar a carga para um... Não é possível isso, não? não vai ser necessário. Não vai ser necessário? Não. A tecnologia das baterias está evoluindo muito rápido. Uhum. Em um ano aí, nós teremos baterias que vão carregar de 20% a 80% em questão de 5 minutos. Vai ser o mesmo tempo de abastecimento de um carro. Tá. Pode ter certeza. Fórmula E já está isso. Fórmula E já está, né? A fazendo Fórmula isso. E já tem essa tecnologia, já está usando. Então é uma questão de tempo aí. Acredito que num ano máximo nós já vamos ter essas Não vou precisar ter uma baterias. bateria no porta-mala Não para vai chegar ter. lá, descer e plugar. E a grande virada do carro elétrico vai ser justamente isso. Uma autonomia maior do que os carros a combustão e um abastecimento ultra rápido. Agora, A tecnologia já está caminhando para isso. nós temos que observar o seguinte: a proposta do veículo elétrico não é você ter que ter pontos de abastecimento personalizados para carregar o veículo elétrico. A proposta é você carregar na tomada da sua casa com um carregador portátil que vem de fábrica, ok? Então, Mas nem todos têm essa solução hoje, tem? tem, todos que são plug-in, ele tem o carregador portátil, ok? Obviamente que esse carregador portátil, ele demora 8 horas para dar uma carga, né? Mas a maioria dos usuários, eles não consomem 300 quilômetros de autonomia do carro, né, para depois carregar, ok? Muita gente utiliza o carro durante o dia, não anda mais do que 100 quilômetros, né, a maioria da população, perímetro urbano, obviamente, e à noite ele bota o carro para carregar da mesma maneira que carregamos o celular. Então essa seria a proposta ideal da utilização dos veículos elétricos. Okay? Agora, para você colocar, eu estava vendo um desses programas aí, tem que ser 220 a tomada, tem que ser aterrada. Como é que é essa? Na verdade, o aterramento de tomada já é uma norma, né? Todas as tomadas nossas deveriam ser aterradas já. O que é aterrada? Me explica. Ele tem que ter um aterramento para o solo, em caso de surto elétrico, ele fazer o surto elétrico, agora você me pegou. O que é um choque? O que é um choque, a rede, uma variação de tensão muito alta, em que o sistema não consiga segurar sobrecarga, ele vai descarregar essa energia para o solo. Entendi. Então, cara, hoje se ele tiver uma tomada 220 e tivesse essa... Aterrado, ele vai carregar tranquilamente. 110 ele vai carregar também. Vai demorar um pouquinho mais, mas carrega também. Carrega também. Carrega também. E falando em carga, quais são os cuidados que o dono que tem um carro elétrico tem que ter para carregar ele? Porque eu me lembro antigamente, você falou de bateria de celular, que é aquela coisa de viciar a bateria, né? Opa, esse é bom. Vamos quebrar já isso aí. É aquele cara que você vai carregando, caiu 5% de botão. Eu sou assim, cara. Minha bateria cai 5%, eu já ponho na tomada, né? Eu quero estar sempre 100%. Tá ótimo. O que você não pode deixar é 100%. Não pode deixar 100%? Não pode deixar 100% e nem zerar. Se você estiver no meio dela, você não vicia a bateria, muito pelo contrário. Eu estou carregando 100%, já foi um tempinho. Você está envelhecendo a bateria do seu celular. E do carro?
Do carro ele tem o programa lá, você observou lá que ele tem a programação lá, que você programa uso urbano, que você não vai viajar, ele carrega até 80%. Quando você pede para carregar 100%, ele te avisa, ó, vida útil da bateria pode ser reduzida. Ah, eu não sabia disso. Olha que interessante. Então não é negócio carregar 100% da bateria do carro, é isso? Não carregar 100%. Você só vai carregar se você for viajar com o veículo. Para perímetros urbanos, ele tem a programação lá de carga que você vai pôr. E também não deixar zerar. Nunca vi. Onde é que eu acho isso aí no carro? Agora No painel do seu carro, ele traz essas explicações. Mas nós vamos ver isso hoje, então, viu? A gente vai ver isso. Então, e no celular também. Quem carrega o celular todo dia até 100% ou deixa zerar, está envelhecendo a bateria. Ah, é? Então sempre deixar entre... No meio. No meio, 80%? No máximo 80%, no mínimo 20%. No mínimo 20%. No mínimo 20%. Pode ver que o celular, quem tem iPhone sabe, chegou abaixo de 20%, ele fica vermelho. O que é o vermelho? Olha, bota para carregar. Que daqui para baixo você está envelhecendo sua bateria. E quando você coloca para carregar à noite, ele ativa o sistema modo inteligente, que ele aprende o seu uso. E ele só chega a 100% próximo do horário que você vai desplugar o telefone da tomada. Então, mas aí você tá lá, pega lá o cara que chega em casa, bota para carregar. Um exemplo, assim, de uma pessoa que chega em casa. Normal, o dia a dia. Né? Vamos dar um exemplo, assim. O né? primo do amigo meu que faz primo isso, do né? amigo meu que tem um carro elétrico, né? Ele chega lá, ele coloca... Eu vou chegar em casa, tipo às 7 da noite, 8, tá lá com metade da bateria, né? Pode pôr. Aí eu ponho. Isso, aí o carro vai estar programado para carregar até 80%. Ah, você programa o carro para ele carregar até 80%. E essa programação ele fica, ele não perde. Toda vez ele vai estar até 80%. Tem um caso interessante, né, de um ciclone nos Estados Unidos aí. Isso, teve o caso de um ciclone nos Estados Unidos em que a população foi recomendada sair do local e os veículos elétricos, Tesla, na época, a Tesla verificou que eles não teriam autonomia para sair a tempo se fosse carregar o veículo. A Tesla entrou via online nos veículos e liberou um modo de segurança onde eles puderam usar mais de 100% do que estava demonstrando lá na bateria. E todo carro elétrico tem isso? Todo carro elétrico. Todo sistema elétrico que tem baterias de íon de lítio tem esse sistema de proteção. Entendi. Você então tem que programar... Isso é importante, gente. Não carrega o carro 100%. Não faça um erro desse. E não deixa zerar também. E não deixa zerar. Quer dizer, quando ele não zera, porque o 100% elétrico zera, né? Mas o outro não zera, porque ele vai carregando, não vai entra combustão para carregar. O que pode acontecer, por exemplo, você vai viajar. Sua bateria está lá 30% e você vai viajar, vai ficar 30 dias fora. Existe uma taxa de descarga, um percentual de descarga de perda de energia em qualquer bateria. Qualquer acumulador tem essa perda. E quando você retornar, ela pode estar zerada. E aí você pode ter um problema. Então, se você for viajar, você tem que deixar a bateria carregada. Deixa 100%. Pode 80%. 80%. 100% Mais só uma se dica você for viajar. Você vai viajar, deixar o carro parado na garagem, a bateria descarrega, que nem um normal. Qualquer bateria, qualquer acumulador, ele tem uma taxa de perda, um percentual de descarga. E quando chegar a zero, acontece o quê? Aí você pode ter um problema de envelhecimento das células prematuras, vai diminuindo a vida útil do seu banco de baterias, ou um desbalanceamento, e aí pode ter que seja necessário uma manutenção. Então manutenção, vamos falar de manutenção. Aí você já entra no outro ponto que é custo de manter um carro elétrico. Não custo de manter um carro, custo de bateria mesmo, né? Sim. Pois bem, eu gostaria de fazer um adendo aqui também, que nós temos várias tecnologias disponíveis no mercado, ok? A maioria dos veículos elétricos é dessa maneira que o Nelson falou. Porém, chegou recentemente a GWM, Virtual Motors, no Brasil, ok? Eles têm um sistema de telemetria, telemática na bateria, onde a fábrica consegue fazer o monitoramento desta bateria online, ok? Então, no caso que o Nelson mencionou, você está com o carro com pouca carga de bateria, né? Você tem lá uma Haval plug-in, a exemplo. Um exemplo, assim, né? Ok? É que ele tem mesmo. Tem uma dessa. Pois bem. Gente, então, só um exemplo. Então, vamos dizer que você recebeu um telefonema e você precisou viajar imediatamente. Não carregou o seu carro, foi para o aeroporto, né? Ou deixou o carro em casa, pegou o avião e foi viajar. Esta bateria, quando ela chega num estado mínimo de carga, né, que tem as perdas que o Nelson mencionou também,
A bateria, ela vai emitir um sinal para o fabricante, porque o carro é conectado, a bateria também é. O fabricante de baterias, ele vai verificar no monitor dele. Imagine um monitor que fica verificando logística. Ok? Então você tem lá o mapa mundi no monitor, vai acender lá uma luzinha, Brasil, São Paulo, ok? E gera um alarme dizendo bateria com estado mínimo de carga. Entendi. O fabricante de baterias vai entrar em contato com a Virtual Motors. A Virtual Motors, para se preservar em âmbito de garantia, ela vai entrar em contato com você e vai dizer o seguinte: se você não carregar o seu veículo, existe risco de você perder a bateria. Isso Ok? que, além da GWM, tem mais alguém fazendo, não? Por enquanto, apenas Não. GWM no Brasil. Isso acontece muito carro que chega para blindar, chega Sim. abaixo e antes Sim. da gente deixar ele no ponto de reabastecido para iniciar o processo de blindagem e acompanhamento da carga de bateria, a gente recebe muito. Sim. Às vezes vem até da concessionária com nível de carga já passa Baixo. 2 dias, já Baixo. recebeu. O cliente Tem já um- liga e fala, olha, estão me avisando aqui, a fábrica está me avisando que a Isso. bateria tá nível muito baixo. Isso. Agora é engraçado, porque isso, eu nunca vi essa questão dos 80 e 20, eu nunca vi falar isso. É que assim, Sim. no seu celular, por exemplo, é o que ele disse, quando você põe para carregar a noite inteira, ele vai aprendendo a fazer a leitura, você lê lá 100%, mas ele só vai subir para 100% mesmo próximo do horário que você costuma desplugar. No seu carro também, você pode até ver no marcador uma chegada próxima de 150%, de 100%, mas ele está retendo um banco ainda para não entrar no Porque o que total. acontece? As baterias, elas contam um ciclo de vidas. Então você já deve ter observado que as montadoras, todo fabricante, ele fala ciclo de vida. O que é esse ciclo? É o ciclo de descarga e recarga do componente. Então, por exemplo, a bateria tem 5.000 ciclos de vida. Ela conta o ciclo completo quando você zera e carrega até 100%. Ela conta um ciclo e ela vai envelhecendo. Quando você trabalha no meio, você não está contando esse ciclo. Você reduz a contagem do ciclo. Então você aumenta a vida útil do seu componente. Entendi. Então, a recomendação para quem está nos vendo aqui, que tem um carro 100% elétrico ou híbrido, é ficar entre 20% e 80%. 20% a 80%, Que nunca aí forçar o aumenta mínimo. em quanto tempo a vida dessa bateria? Aí tem outros fatores de envelhecimento também, mas aí você vai ter o tempo útil, por exemplo, 5.000 ciclos, você vai chegar a 5.000 ciclos que vão dar aí Passa uma de 1 média, milhão de quilômetros. 1 milhão de quilômetros. 1 milhão de quilômetros. 1 milhão de quilômetros, mais ou menos, a E vida aí eu útil. tenho que trocar a bateria. Rodei 1 milhão de quilômetros, tenho que trocar a bateria e todo mundo fala, caro, rapaz, Fala pra mim uma coisa, que carro roda 1 milhão de quilômetros, a estrutura do carro? Toyota. Não roda 1 milhão de quilômetros, 500 mil Hilux quilômetros. roda, a Hilux roda. Mas a Hilux aí, você não tem carro com 1 milhão de quilômetros. Não, mas vamos, tá bom. Você tá fugindo da resposta. Não, aqui, né? não. Tá fugindo da resposta. Eu quero saber qual carro a combustão dura 1 milhão de quilômetros. Não tô assim. Eu tenho que trocar a bateria. Vamos lá. Não troca a bateria completa. Isso que eu queria saber. Não. Eu chego lá, tô com problema na bateria. Essa bateria, ela é feito um diagnóstico, é identificado qual módulo está está com problema. Que a bateria ela é feita em 3 partes. Você tem a célula, que é a menor parte da bateria. Você tem o módulo, que é um conjunto de células. E você tem o pack de baterias, que é o conjunto dos módulos. Quando você tem um problema no pack de baterias, você entra com um diagnóstico eletrônico e ele vai te identificar qual módulo está com problema e qual célula está com problema. E aí você vai abrir o pack de baterias e vai direcionado naquela célula que está com problema. Às vezes é necessário trocar a célula ou você troca o módulo, mas raramente o pack A célula completo. que é uma coisa menor assim? Isso, é a menor parte. A Pilha. célula É uma pequena, pilha, pilha. uma pilha, um pouquinho maior, um pouquinho menor. E hoje ela é produzida na China. A China tem a maior produção, mas temos produção no Japão, nos Estados Unidos, tem produção em vários lugares. E quanto A China custa? domina. Uma célula dessa vai variar em o quê? 500, 600 reais? 800 reais uma célula? Uma célula dessa. Uma Eu tô tentando chegar no custo e ele não tá fugindo. Não, mas é que você não eu gasto o troca quê? um 5 pack. mil, 10 mil? Porque assim... 10, 20 mil, 30, Não, porque 40 hoje quem mil. tem carro importado, você lá na... O Olavo aqui, gente, também tem uma blindadora, né? Então ele tem uma loja... Quando você pega um desses carros importados,
Mercedes, top de linha, né? Qualquer conserto ali é 50 mil, né? Você imagina aí, num carro, por exemplo... Você vai trocar lá o farol da X6. Vamos né? fazer uma projeção, continha rápida aqui de bar. Você tem um carro a combustão. Você foi lá, você comprou uma X6 a combustão. Em 100 mil quilômetros, quanto você já gastou de manutenção? Não é só isso. Imagine um Mais carro... ou menos. Manutenção periódica. Imagine um carro que você... Não precisa ser um carro premium. Imagine um carro convencional Sim. que você rodou 500 mil quilômetros. Então, assim, será que você já fez o câmbio dele? Um câmbio hoje é 25, 30 mil. Sim. Será que você já fez o motor dele? O motor de um carro é 40 mil. 40 mil. Pra É fazer. premium, né? Carro bom, né? Não, carro normal. Carro normal. Hoje é 25, 30 mil um 25 câmbio. mil um câmbio, o motor é 30 mil um câmbio. Aí você coloca a manutenção periódica, troca de óleos e filtros, você vai gastar R$ 1.500 a cada 10 mil quilômetros. Então, essa é a conta. Se eu tiver que trocar a bateria, eu vou gastar o quê? 30 mil reais? 40 mil Se reais? você precisar trocar a bateria, vai ser mais. Vai ser mais, mas Bateria você não de troca a bateria 100 completa. mil reais pra cima. 100 mil, mais ou menos. É, Pra porque cima. assim, E imagina... se for tudo? Se for tudo. Se for tudo. Mas nós não temos caso de colapso total assim de pack de baterias. Não temos essa É história. que assim, diferente de um motor, por exemplo, a bateria é como ele está falando, ela é modular. Então, assim, se te estraga um motor, você tem que trocar, você tem que fazer virabrequim, pistão, cabeçote, você tem que fazer o motor inteiro. A bateria, você pode ter uma pane, um desgaste localizado num módulo. Então, assim, a chance de você ter um custo parcial de remodelagem da bateria é grande, é boa. Existe um detalhe também, né, Olavo? Nós falamos conjunto motriz, né? Powertrain, ok? Motor e câmbio. Quando você tem um problema no motor, você não troca o motor inteiro. Você repara o motor da maneira que você falou. Quando você tem um problema de transmissão, você não troca a transmissão inteira, você repara. Assim são as baterias. Ok? Não, até porque tem assim, a Toyota tem aquele Prius, né? Sim. Esse que foi o primeiro. Se não foi o primeiro, é um Foi dos o primeiro híbrido eletrificado Tem comercial. carro com 20 anos aí rodando, né? Mais de 20 anos, né? Sim. E bateria não deu problema, assim, que eu saiba. Não se ouve falar de problemas crônicos, né? De trocar a bateria inteira. A gente chegou a fazer análise num 2012, né? Você foi fazer a Sim, medição dele, ele tava estava perfeito. com 90% de autonomia e de tempo vida de útil. recarga normal. Sim. Então, O Prius. assim, Prius. Sim. então, Isso porque é uma tecnologia de bateria mais antiga ainda do que essas de hoje mais você modernas. pegou para fazer análise também para a própria fabricante Jaque, Jaque J1, né? O J1, EJ1 lá 120 mil quilômetros também. estava com quase 100% de vida útil ainda, células. E o hidrogênio, gente? Como é que tá essa história? A gente tem ouvido falar que a Toyota está apostando muito no hidrogênio, Aí é com né? os engenheiros, aí eles que sabem mais. É o futuro mesmo? Vai conviver com hidrogênio e elétrico andam juntos? Eu acredito que vai caminhar junto, porque a diferença do hidrogênio para o banco de baterias é que você muda onde você acumula energia. No elétrico, a energia fica acumulada no pack de baterias, e no hidrogênio fica no cilindro de hidrogênio lá, que ele é convertido em energia elétrica, abastece um pequeno pack de baterias que vai alimentar o motor elétrico. Uhum. No carro elétrico, com pack de baterias, fica armazenada a energia no pack de baterias. É só isso que muda. Então, essas duas tecnologias vão caminhar juntas. E como é que eu abasteço o hidrogênio? Você vai ter que ter postos de hidrogênio. Posto de hidrogênio. Postos de hidrogênio. É a mesma dificuldade de um eletroposto. Pois é, mas Maior nós- um pouco, mais Maior, caro, né? nós- Não é mais posto- perigoso também, não? Porque esse hidrogênio, assim, o hidrogênio parece uma coisa assim que explode, não sei. Cara, Não, mas gasolina bomba não de explode, hidrogênio. né? Não tem Gasolina bomba não de... explode, álcool não é volátil. Não, é que tem aquela bomba né? de hidrogênio, não tem, gente? Existe um detalhe. É que nós estamos habituados a andar com automóvel a combustão e a gente não para pensar que quando você está com seu automóvel a combustão, você está sentado em cima de 60 litros de gasolina. Isso é perigoso. Uhum. Mas nós estamos tão habituados que ninguém se fala mais nada. Tinha o gás, você lembra do gás? Isso, O gás, quando era mal isso. instalado, dava aquelas No explosões, Rio né? de Janeiro, nós temos lá
um grande percentual da frota do Rio de Janeiro que circula gás até hoje. É o estado que mais utiliza a GNV, ok? Recentemente, eu estive a convite do governador de São Paulo e do CEO da Toyota, né, Rafael Chan, no lançamento dos carros a hidrogênio aqui em São Paulo, ok? Onde nós já temos o Toyota Mirai e temos ônibus articulado a hidrogênio circulando em São Paulo e caminhões também, ok? Qual que é a grande questão? Esse hidrogênio, ele está sendo produzido a partir do etanol. Então foi desenvolvido um reformador onde entra o etanol, sai hidrogênio. Segundo o governador de São Paulo, né, ele disse que esse reformador será instalado em vários postos. O que é um reformador? Desculpa, minha ignorância aqui. Ele é o processo? É o que tira o hidrogênio, é isso? O que é? Isso. O governador de São Paulo disse que esse reformador será instalado em vários postos de combustível pelo Brasil, ok? Iniciando daqui. O que é este equipamento? Ele entra etanol, ok? Extrai a molécula de hidrogênio do etanol, né? E abastece o veículo. E o que você faz com o resto do etanol? Você perde o resto é desprezado. É desprezado. Só que vai sobrar H2O. Ainda você tem água no processo. Tem água no processo. Água que você pode usar para consumo. Isso. Entendi. Essa é uma revolução, então. Sem dúvida nenhuma. É por isso que nós estamos crescendo muito com a questão do hidrogênio verde, né? O pessoal sabe que hoje nós estamos nesse contexto de sustentabilidade, né? E que o Brasil tem grandes possibilidades para o hidrogênio verde. Agora, nós temos várias marcas, não é só a Toyota, não. Tá? A GWM já trouxe célula de combustível para o Brasil, está testando o carro a hidrogênio. Uhum. A Scania tem vários caminhões também a hidrogênio. E tendenciosamente, né, os grandes percursos logísticos eles serão feitos por veículos movidos a hidrogênio e, como o Nelson citou, é um veículo elétrico. A estrutura de motor, transmissão, software, não muda. O que muda é a fonte de energia. Deixa de ser energia acumulada na bateria e passa a ser a energia acumulada, energia elétrica, no cilindro através do cilindro de hidrogênio. Você não vai ter aquelas placas embaixo do carro, você vai ter um cilindro no porta-mala, é isso? Isso. A tendência do hidrogênio realmente é ele ser focado bastante nas longas distâncias, principalmente nos caminhões de longa distância, que a matriz de transporte do Brasil é caminhões, né? Então tem uma grande margem aí para... Mas aí a autonomia do hidrogênio é maior? Muito maior. Você teve testes lá na Europa já de caminhões a hidrogênio que rodaram mais de 1.000 quilômetros com um abastecimento. Não, se tivesse a solução do álcool, você vai ter toda a rede de postos. Outra questão também, que por isso que deve ser através do pesado, das frotas de transporte que devem entrar hidrogênio, é que a unidade de abastecimento é cara. Ela começa com 10 milhões de reais. Então, por exemplo, para quem tem uma frota, 300 carretas, então ela fazer 2, 3, 4 centrais de abastecimento, compensa. Já para você ter esse custo colocado em postos de combustível, de reabastecimento, só com um programa governamental, como o nosso governador pretende fazer, que é assim, um refinanciamento para o setor de abastecimento. Mas uma coisa que nós temos que ter assim, os grandes centros, eu vejo o 100% elétrico imbatível, que são os VUCs, os caminhões, os veículos urbanos de carga, os veículos que usam nos grandes centros, no raio de 100, 150 quilômetros, o 100% elétrico é imbatível. Se você colocar, por exemplo, uma garagem onde você tem lá 50 caminhões que fazem entregas no grande centro, e você colocar células de geração de energia, os caminhões vão estar carregando à noite e rodando de dia. O quanto vai ser o custo dessa empresa?
que ele vai usar a garagem, a própria espaço que ele tem da garagem para carregar esses caminhões. Durante a noite e durante o dia vão estar fazendo entrega. Então, os grandes centros é imbatível. Eu vejo o hidrogênio para longas distâncias. Para caminhões, para transporte. Para caminhões de longa distância, os estradeiros, né? Então, o hidrogênio é uma realidade. Agora, eu queria falar de... você deu uma dica, mas não carregar a bateria. O que mais que o consumidor está fazendo de errado no uso da bateria? Quais são as recomendações que vocês dão para aquele cara que está acompanhando a gente aqui, que comprou seu primeiro carro elétrico, né? Foi lá no Zezinho, instalou um posto de carregamento em casa. Quais são os erros que as pessoas devem evitar na hora de fazer a manutenção do elétrico? O maior erro que nós temos encontrado nos veículos não está no veículo, e sim na instalação da casa, na rede elétrica que vai plugar o veículo para carregar. Alguns surtos, alguns problemas que nós temos identificados de pane, tivemos um caso de incêndio em Ribeirão Preto de um veículo. Depois de análise foi identificado que a ligação da casa estava errada. Tem que ter uma ligação especial, não é puxada. Não, é a ligação correta. Já tem esse padrão na distribuidora de energia, você pode puxar isso aí, naturalmente fazer a ligação do jeito que manda. É uma série de disjuntores diferentes. A bitola do cabo. Então, assim... Quando você vai instalar um ar-condicionado na sua casa, você tem que pegar a RT, né? Uhum. Você tem que ter a RT para fazer a ligação do ar-condicionado. Para fazer a ligação de uma tomada 220 que vai ter um consumo próximo de um ar-condicionado, você vai ter que fazer uma RT também. Normalmente não está sendo feito. Normalmente está se pegando uma tomada qualquer lá, com aterramento que não é compatível, com fiação que não é compatível, e plugando lá para carregar. Então... Isso é que vocês têm visto mais de problema, sim, que aí não é um problema do carro, é um problema da instalação da casa. Sim, inclusive a BMW, ela só dá garantia no carregador dela se for feita a instalação por um técnico homologado por ela, né? Essa é uma outra questão que o Nelson colocou, né, Val, sim, que é muito importante, que é o seguinte. Você, quando vai abastecer o combustível, vai encher o tanque do seu carro, você fica preocupado. Pô, ali é uma bandeira... Tem bandeira? Não tem bandeira? Será que eu vou na Ali? É Petrobras? Eu vou? É Shell? Eu vou? Agora, o cidadão, na hora de comprar o carregador que vai carregar o carro dele, ele quer entrar no Mercado Livre e comprar o mais barato. Porque, assim, você tem 3 barreiras de contenção de um surto elétrico de energia até chegar no seu carro. Você tem o quadro de disjuntores, né, que tem que ser disjuntores especiais, eu não sei o nome agora, o Nelson e o Val que os sabem quadros isso. que vem, né? Aí você tem o carregador, que também vai ter um sistema de contenção desse surto de tensão que houve, e depois o carro. Então, num surto de energia muito forte, talvez, se o carregador não esteja de acordo, a instalação não esteja de acordo, talvez o carro não suporte. Então, assim, a marca do carregador é fundamental. Mas precisa ser o original? Não, mas precisa ser de uma marca boa. Sim. ABB, por exemplo, ou outros. O VEG, que nós temos também. VEG. Então, existem vários. Intelbras, que também está Siemens também temos. Siemens também. A Evolve também vem desenvolvendo. Porque o que acontece no carregamento? Quando você pluga a tomada de carregamento no carro, o carro se comunica com o carregador, eles se conversam. E o carro vai falar, olha, eu sou um carro X, eu suporto um carregamento Y, tantos watts hora, e o carregador fala, então tudo bem, vou te mandar essa quantidade. E o carro abre o sistema de segurança dele para receber aquilo que ele solicitou, o que ele conversou com o carregador. Se o carregador passar mais do que isso, vai sobrecarregar o veículo. Aí assim... O quadro então, cada carro tem uma personalidade. Então, e ele conversa. Ele conversa com o carregador. O quadro de disjuntor específico você vai instalar para receber o wallbox, que é o carregador mais rápido que você, quando quer instalar em casa, que você quer instalar no seu escritório para um carregamento mais rápido. Como o Val mesmo disse, a prerrogativa do carro elétrico é você carregar na tomada de casa. Aí, olha só. Essa tomada... ela não está ligada a um quadro específico preparado para carregamento de veículo elétrico. Aí entra a importância de ser um carregador bom. Existe um detalhe, o Lavo.
As montadoras preconizam que, mesmo sendo uma tomada simples, o circuito tem que ser dedicado. Específico, dedicado. O que é um Como circuito ar-condicionado. Já começou dedicado? a complicar, gente. Não. Eu compro o carro, mas nem sei, eu ponho na tomada Mas lá. Mas gente. você compra um você não faz ar-condicionado. isso. Você não faz isso. Um ar-condicionado, uma torneira elétrica, um chuveiro, ele tem um circuito dedicado. É um Isso o circuito eletricista que normal sai- sabe fazer. Isso. Teoricamente tem que Teoricamente, saber. Isso. Aquela fiação é própria, chega no quadro num disjuntor apropriado. Tá. Isso, Num grupo de isso. disjuntores. E vai pra... Ok? Então, o Olavo foi muito feliz nas colocações que às vezes o cara compra um carro premium e quer economizar, né, na hora da instalação. Mas ó, Do tem carregador. montadora que tem dado, a GWM, se eu não me engano, é uma das que Sim. dá o carregador carregador. portátil. Aquele carregador ele pode usar. Pode usar, pode Deve usar. usar. Desde que tenha Seja uma plugado ligação numa ligação. Dedicado. dedicada. Isso. Então, Sim. outra recomendação. Tranquilos, assim, a BMW, quem mais oferece esse... Aquele carregador portátil vem em todos Vem os Todos carros. os carros, carros. todos Isso. os carregadores que estão vindo nas motos, Sim, você pode usar. É Sim. um bom carregador para tomada. sim, Isso. isso. Agora, cuidado com a instalação. Exatamente. Cuidado com a instalação. Aí tem que ser uma instalação dedicada, Isso. plugada, porque aí pode dar curto-circuito. Não é curto, é um... A rede elétrica, ela pode oscilar a energia, você pode ter Ela um tem problema. oscilação. Ela tem oscilação. E esses sistemas, que é o DR, que é o disjuntor de curto, que é o disjuntor de surto elétrico, eles vão desarmar. E você não vai ter uma sobrecarga no seu carregador e nem ter o risco de passar pelo carregador e ir para o carro. Entendi. Tá bom. Isso é outro ponto. O que mais que o consumidor tem que ter cuidado aí? Olha, e se tratando... Pegar poça d'água, fica apavorado. Você Pode vê jogar a o carro. enchente, né? Pô, Joga meu dentro carro vai d'água. passar, a bateria está embaixo, gente. Ela é hermeticamente fechada. Jura? Juro. Não entra nada e não sai nada. Eu posso passar acelerando ali na poça d'água? Pode passar Teve um sossegado. vídeo, né? Você até me Pode mandou passar de sossegado. uma Porsche Ele é Taycan totalmente Isso, isolado. numa enchente em Dubai. Também. E lombada? Raspar na lombada assim. A bateria ela é protegida, naturalmente, existem os limites físicos dos componentes, né? Mas ela é Ela tem muito uma bem chapa blindada. de alumínio grossa assim embaixo, Sim. mas pensa uma chapa grossa, parece um tampo de granito de uma mesa. Tá lá protegendo o carro. Uhum. Num carro convencional não tem essa chapa. Se você pegar uma lombada ou uma pedra embaixo de um carro convencional, a chance de você ter o carro danificado é muito maior Você do vai- que no carro que A chance de você rasgar o cárter... Para vazar- todos os modelos, é isso? Então, Todos os não modelos. tem nenhum carro que é mal menos, assim? Não, Que... todos os modelos. Esses carros eles passam por rigorosos crash tests, né, que nós falamos, e todos os elétricos passam com louvor nos crash tests. Ó, todos. Eu fico preocupado quando as pessoas falam. Todos. Todos que estão rodando no Outro dia Brasil. eu estava entrevistando um cara aqui de blockchain e falou assim, é impossível invadir a blockchain. Eu falei, pô, impossível, nada Não, é impossível, impossível não. né? Não, existem mas- os limites físicos, né? Tá, mas mas assim, dentro dos testes, qual que tem melhor desempenho? Qual carro tem? Existe um detalhe. O fornecedor de baterias é o mesmo fornecedor para várias marcas. Tá. É a BYD, né? Ok? Então, o que Sim, acontece? tem a Você KTL tem, também, que é muito forte. você tem carros diferentes com fabricantes de bateria, né? São 3 marcas Comuns. que são as que dominam o mercado, então é comum. Então, esses fabricantes, quando eles produzem a bateria, é feito crash test apenas no pack de baterias. Então, nós temos 2 testes de impacto, né? Só com a bateria e com a bateria no carro. Tá. Ok? E se houver uma situação de crash, porque assim, a gente sabe que é seguro e tal, mas se pegar fogo, a gente sabe que combustão também pega fogo, né? Eu vi reportagem que você não consegue apagar um incêndio de um carro quando começa um processo É elétrico. que Você consegue conter, como vocês... você tem 2 questões, né? Para você apagar uma chama, você tem que fazer com que o reagente vá na origem da onde está ocorrendo a chama, correto? Uhum. Isso é a base que nós temos. Como o pack de baterias ele está hermeticamente fechado, existe uma dificuldade em você fazer o componente entrar em contato com ele. Então você tem ele hermeticamente fechado, está saindo aquela chama, naturalmente você não vai conseguir fazer chegar até ele o componente. Existe uma dificuldade muito grande com relação a isso.
E hoje os carros não têm extintor de incêndio mais. Não tem mais extintor de incêndio. E nós temos aí a característica química da célula, que realmente quando ela entra em colapso, ela não apaga enquanto ela não termina o combustível dela, digamos assim. Então, o que você tem que fazer? Você tem que conter essa chama com uma capa de proteção ou um resfriamento do veículo constante até que... Água. Resfriar o veículo. Na verdade, você está trabalhando para manter a temperatura mais baixa para evitar aí um colapso maior em volta, no entorno desse veículo, né? Então, no caso de um incêndio, o que você recomenda, para conter, você teria que abafar isso. Abafar. Existem capas hoje que... É abafar e afastar o que está em volta. É que abafar nem incêndio e em estaleiro. Agora, o que você faz em estaleiro de barco no pega-fogo? Nunca sei, nunca. Você puxa os barcos que Você estão puxa em os barcos volta em volta. e põe aquele Faz o no quê? lugar... Puxa os barcos que estão em volta e põe aquele para queimar num lugar menos prejudicial. No caso do carro, você tem uma capa, uma manta que você joga para evitar que o fogo propague. Em cima do carro. isso, aí ela baixa a Exatamente. temperatura. Nós vimos testes lá que você está com 140 graus na chama. Quando coloca a capa, rapidamente cai para 50, 40 Mas graus. isso para o consumidor normal não vai fazer. É melhor ele se afastar do carro. Se afastar do carro e aguardar o bombeiro Não, chegar. não, Na não, bombeiro, não é coisa para Agora, amador fazer. né? Uma Sim. questão importante é assim, o pack de baterias ele é construído de forma seccionada e você tem os módulos. Então, quando ocorre um colapso em uma célula, até ele colapsar todo o conjunto, ele tem um tempo muito grande para isso ocorrer. Ele não vai acontecer de uma hora para outra. Diferente de um carro a combustão, que se você tiver uma chama lá, ela explode na hora. Modelos de carro, agora é com você. E blindar carro, tá? Agora, deixa eu só Pode fazer falar. uma pequena observação, que você falou que o cidadão comum não vai conseguir conter essa chama. Realmente é só os bombeiros, pessoas capacitadas e treinadas para isso, né? A manta que está sendo utilizada, tanto na Europa como aqui no Brasil, é a Fire Blanket, ok? É uma manta que ela não pega fogo, né? Então, o bombeiro ele faz o empacotamento do carro, ok? Ele joga essa manta em cima, E abafa. fecha e fica constantemente jogando água Pra em cima refrigerar da a manta manta. para refrigerar. Então, realmente é uma contenção que acontece, ok? Agora, modelos de carros, a chinesada veio para, a gente já falou da GWM, né? Falamos menos da BYD. Não temos patrocínio de ninguém aqui, tá? Isso aqui é o que é, tá? O que você está vendo? Quais são os modelos que estão mais avançados em termos de tecnologia? Mas, E uma coisa que eu queria te perguntar, porque estão enganando o consumidor. Então, tal de híbrido leve, e para mim, é aquele motorzinho de nada que ajuda a combustão, mas ele entra como híbrido. Mas ele não é um híbrido, ele é um motor a combustão. Micro-híbrido. Então, mas não é para ter a vantagem da isenção do... Ele auxilia no consumo, né? Então, mas ele não é, assim, ele não tem um conceito de, como você falou, ambiental. Ele está distante, está distante. Eu acho que assim, talvez ele venha contribuir ao veículo se encaixar numas faixas de poluentes que o governo exige. Então eu acho que traz o carro mais rápido para isso. Recentemente alguns motores deixaram de ser produzidos, né? Audi Q3 mesmo substituiu um motor porque não consegue adequar no programa do governo de diminuição da... A GLF de outro dia ele é um híbrido levíssimo, né? Porque Mas assim, aí é uma questão de Aí consegue enquadrar não consegue dentro das enquadrar normas dentro de da- poluição. Então, mas ele não é um híbrido. Não, aí vem marketing. Vem Tigo 5 híbrido. Então, é um híbrido leve. Aí tem lá, atrás está escrito híbrido, a pessoa se sente bem comprando um híbrido, mas não tem os benefícios de um carro elétrico, não tem um funcionamento só no carro elétrico e nem tem uma queda de consumo Como um híbrido plug-in. como o híbrido plug-in. Ou como tão híbrido. substancial. O Corolla já é o híbrido. É o híbrido Tradicional. puro que nós falamos. Puro, né? Híbrido É. puro. Mas Ele gera a própria energia. independentemente de qual marca está vendendo mais, qual marca está vendendo menos, o que a gente lida no dia a dia, que é uma situação que vem se reafirmando muito, é que o cliente chega, senta, te liga ou senta na sua frente e fala: eu queria um híbrido.
ou pergunta o que você tem de seminovo híbrido, ou o que você tem, como agora começa a perguntar, o que você tem só de elétrico. Então, assim, isso é uma preferência muito interessante porque ela é exclusiva. Você pega a tua lista de estoque de tudo aquilo que você tem de combustão e já não serve mais para o cliente. Você não convence ele a comprar um combustão se ele te pedir um híbrido ou um elétrico. Então, isso você tem percebido? Assim, tenho percebido. Tanto que, por exemplo, você não precisa ir longe. A Web Motors tem uma opção de filtro na seleção dos carros que você põe lá elétrico e gasolina. Então, é grande. Hoje, dentro de uma blindadora, da nossa blindadora, por exemplo, híbridos elétricos estão a 60% a 70% já. Eu acredito que até o final do ano eles vão chegar a 90% e 10% carros a combustão. Na faixa mais elitizada do consumidor de veículo, o híbrido e o elétrico têm uma penetração mais rápida ainda. E a revenda desses carros? A revenda do híbrido é a melhor que tem hoje no momento. A revenda do elétrico 100% seminovo ainda sofre. Porém, alguns modelos consagrados, como o XC40, começam a ser procurados. Modelos mais caros, como o Audi e-tron, são menos procurados, e a própria Porsche Taycan são menos procurados porque eles foram lançados no mercado com uma autonomia pequena. Então não é o fato de ser 100% elétrico que limita, é o fato de ter uma autonomia abaixo do... Esses dois são 100% elétricos? São 100% elétricos. Vou te dar um exemplo de um carro 100% elétrico, que é um esportivo de entrada hoje, o BYD Seal. Está vendendo pra caramba. Sim. É um carro que acelera de 0 a 100 igual uma Porsche Turbo e custa 4 vezes menos. Ah, não é uma Porsche. Não, mas acelera de 0 a 100 abaixo de 4 segundos. Essa é uma outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, Olavo. O brasileiro gosta de carro. Gosta de carro. E gosta de marca, né? Gosta de marca. Gosta da estrelinha, gosta da BM e tal. Eles estão migrando, os chineses estão conseguindo quebrar esse paradigma, o cara que quer... Porque se você quer status, você não compra um chinês, né? Esse é o grande susto, esse é o grande tombo das montadoras tradicionais. Foi a velocidade com que o consumidor migrou para o carro. Virou a chave. Virou a chave para o carro chinês. Por duas razões principais. Uma, que nós até comentamos antes de entrar aqui para esse bate-papo. Uma, que a diferença de preço ela não é de 10% nem 20%. Ela chega até 50%. Isso sensibiliza a mudança da marca. Né? Vou comprar uma Volvo C60 ou vou comprar um Raval PHEV plug-in? Olha, Volvo é Volvo, mas o Raval PHEV plug-in custa 200 mil menos, custa metade do carro. Então, isso sensibiliza. Segundo fator, o consumidor brasileiro, especialmente, sofreu demais com a pós-venda das marcas premium. O preço de uma chave cópia, R$8.000. A revisão básica a revisão eles vieram até brigando bem, mas as peças não. Então você pega assim, uma chave cópia, R$8.000. R$8.000 eu compro um refrigerador, uma geladeira de inox automática e etc. Um para-choque dianteiro, uma porta. Então, assim, o consumidor sofreu com isso. Quando chega uma marca de fora dando 5 anos de revisão gratuita, dando um custo de peça de 30% da peça do carro premium, isso tudo sensibiliza. Isso cai no custo operacional, porque o seguro passa a ser mais barato. Então, esse foi o grande choque que o mercado todo, não foi só as montadoras, nós, revendedores de carro, também tomamos. Foi a velocidade com que o cliente acordou para essa possibilidade de sair das marcas tradicionais. E hoje você tem o quê? Você tem um mercado, essas marcas chinesas dominando esse mercado de elétricos e híbridos ou ainda não? Olha, ela tem a questão da dominância
quantitativa de venda, mas tem também a questão que elas ditam o mercado hoje. Então, assim, o preço que a Volks está fazendo no Taos, o que a Stellantis vai fazer para continuar vendendo Jeep, Compass e Commander é uma resposta ao que os chineses estão impetrando no mercado. Então, e vocês acham que esse preço que eles estão colocando tem subsídio do governo chinês? Não? Porque realmente R$200 mil a menos num carro, não sei se justifica só pela produção, né? Tem algum, você acha que pode ser? Acho que a questão estrutural do carro também, ele é muito mais simples, né, Val? É muito mais simples. Nós temos aí a revolução da indústria 4.0 e a revolução dos materiais, né? Hoje o automóvel ele tem que ter um alto índice de reciclabilidade. Palavra difícil. Na hora de você descartar, tá, né, o automóvel. A BMW tem muito veículo de fibra. Ok? Então vamos falar assim mais fácil. Fibra, como eram utilizados veículos na década de 70 e 80 aqui no Brasil. Laffer. Exatamente. Miura, né? A própria linha Gurgel também, que eram veículos de fibra. Hoje você tem compostos diferenciados. Existe o modelo da BMW, que é o i3, o icônico 100% elétrico mais vendido no mundo da BMW, é o i3, né? E o índice de reciclabilidade dele é muito alto, porque também é feito de fibra de coco, né? Então, os conceitos e os materiais mudaram, ok? Estamos tendo aí a revolução no processo de fabricação de automóveis, onde a indústria 4.0 é o marco da produção de veículos eletrificados. Então, nós temos materiais mais leves, mais resistentes, ok? E, sem dúvida nenhuma, com um preço mais atrativo. Né? Legal. Então, Gente, tudo isso está viabilizando o mercado. o cara que tá querendo sair do combustão, está querendo ir para o híbrido, recomendações, com a instalação, com aquele que carrega, né? Se você não quer ter dor de cabeça, compra aquele lá que... Não dor de cabeça, mas não ter para preparar a casa, a ligação, não compra aquele que se liga na tomada. Esse é sentar e andar, é isso? Não, o que liga em casa é fantástico. É fantástico. A economia mas tem que ter esse cuidadozinho aí Mas é só uma instalação. Então, mas também tem aquela coisa de carregar até 80%, porque o outro híbrido convencional é andar e deixar ele carregar, não é isso? Mas esse carregar 80% é só no painel ali. É simples. Tá, então tá bom, você vai ensinar a gente depois. É muito simples. O carro de entrada, o primeiro carro que eu quero, você vai comprar lá para o teu filho, está entrando, né? Qual é o primeiro carro que vocês recomendam? De um híbrido leve, híbrido plug-in? Seria um híbrido plug-in. Ou um elétrico. Ou um elétrico, 100%. Se for uso para faculdade. 100% elétrico, sem dúvida. Aí tem os Hora da vida, os BYD pequenininho. Esses são os carros que tem 100% elétrico aí, tranquilamente. E a blindagem, Olavo, aguenta a blindagem, esses bichinhos? Porque pesa um pouco. A blindagem não pesa tanto hoje, né? Mas quando você desmonta o carro, você tem que remontar ele. O carro é assim, o carro elétrico ele tem uma estrutura, uma confecção de um projeto, uma confecção de lataria muito bem estruturada. Você olha, por exemplo, um BYD Seal que quase não tem teto, né, que é tudo aberto. A bateria ela tem uma função estrutural no carro muito grande. Sim. Então, 30% de rigidez a mais. De rigidez, é um carro muito, muito bem estruturado. Assim, com essa questão de potência, que entrega muita potência, com essa questão de não ter câmbio, é uma marcha só. Então, tudo isso fica muito bem resolvido. O blindado elétrico, esse entre-eixo grande que ele tem, centro de gravidade é baixo, a bateria já joga o centro de gravidade para baixo, que é um problema da blindagem, que é elevar por causa dos vidros do centro de gravidade. Então, assim, a adaptação do veículo elétrico à blindagem foi perfeita. Hoje está pesando quanto a blindagem de um carro? Média de 150, 160 quilos. 150, 150. Altera a autonomia, aumenta um pouco o consumo do elétrico, talvez? Eu acho que não chega a ser representativo, né? O carro tem muito torque, não tem questão de andar com marcha errada. Eu acho que vai bem.
Algum ponto que vocês queriam que a gente não abordou aqui, que vocês acham importante a gente comentar aqui para quem está nos acompanhando? Não? Eu gostaria apenas de dizer, né, que a eletrificação ela não será uma alternativa no mercado. Ela não será uma opção de aquisição de automóveis, né? Justamente, sendo redundante, né, quando nós começamos o programa, justamente por causa da descarbonização do planeta, ok? E toda transição tecnológica causa medo às pessoas. Assim foi com o veículo a injeção, né? Antigamente nós tínhamos os carros carburados, tivemos a transição de tecnologia para a injeção eletrônica e muita gente dizia que não ia para frente, que a injeção eletrônica não ia pegar no mercado, que não ia dominar, né? E assim aconteceu com outras tecnologias embarcadas dentro do automóvel, ok? Então a eletrificação é fato, vem tomando escala no mundo todo, né? E a grande dica é para as pessoas se qualificarem em relação a isso, porque já estamos tendo demanda de reparação, ok? Mas as pessoas ainda não tiveram esse despertar. E essa coisa de reparação é só um detalhe. Manutenção tem que ser feito com gente especializada nesse assunto. Não Sem dá para dúvida. você... 100%. Porque tem uns 100%. cabos ali que são meio de alta voltagem, né? Não dá para você colocar a mão no carro, Não, né? tem que ser um técnico autorizado, especializado. O reset de conhecimento é total. Você pega aquele chefe de oficina da concessionária premium de importados. Se ele não fez todo um estudo, hoje ele não entende nem como funciona o freio do carro, nem o ar-condicionado, nem o sistema gestor do carro. Então, assim, é um reset. Vai a zero o conhecimento da pessoa, ele começa tudo de novo. E hoje já tem oficinas, além das oficinas das concessionárias, já tem oficinas especializadas nisso? Não. Ainda não? Ainda não. Nós somos sócios de uma empresa que vende treinamento. 90% do treinamento é online, 10% presencial. Hoje a gente conta já com 500 alunos, né? 500 alunos entre Brasil e Europa, né? Europa Pra está vendendo formar. fora. Também a Europa também sofre o mesmo Estão problema. sofrendo o mesmo Os Estados problema. Unidos sofrem Estão o vindo mesmo buscar problema. treinamento conosco aqui. Mas assim, quer dizer, é porque ainda não começou a dar problema, né? A curva os É carros que, são novos ainda, que assim, né? independente A frota, né? dos problemas cobertos por garantia, você tem problemas que são gerados por situações adversas, né? Sinistro, uma batida, uma enchente, o carro que é roubado é depenado. Então existem várias situações que já exigem sim, e já tem muita oficina bacana tendo que recusar serviço porque não tem conhecimento técnico. Já pra temos atender. carros fora de garantia, né? Já tem carro fora da garantia. Fora de garantia. Porque a bateria é 8 anos, mas o conjunto mecânico é menos. Olavo, além da blindagem que você já explicou pra gente, como é que está a questão de furto de carro elétrico? Tem ocorrido bastante? Como é que está isso? Isso é uma coisa interessante, que no centro técnico que a gente mantém, onde a gente precisa ter muita peça, onde ao vivo faz desmontagem de motores, os nossos sócios engenheiros aí dão essas aulas, desmonta a bateria, desmonta o motor. Então a gente sempre está recorrendo aos desmanches oficiais para a compra dessas peças, para dar seguimento nas aulas práticas. E a gente notou de 4 meses para cá a subida do preço dessas peças seminovas. Por quê? Porque não em função de carros que não estão tendo garantia mantida, em função de carro que sofreu sinistro, em função de carro que sofreu enchente, em função de carros que precisam ser reparados, as peças seminovas são procuradas. E a gente já notou que já está subindo de preço. Então isso significa que o roubo vai aumentar também, que o roubo do carro é movido pelo preço de peça no mercado paralelo. A recomendação é não compre peça no lugar, tem que ser aquela coisa mas você sabe que a gente, depois que eu vim conhecer, o Nelson já tem uma oficina de câmbio há muito tempo, o Valraiz ministra no Senai também do Ipiranga. Hoje você tem uma grande quantidade de desmanches legalizados, muito bem organizados, informatizados, catalogados, aonde você faz uma compra lícita. Uhum. O fato de você comprar... A Porto Seguro, por exemplo, tem um programa de reabilitação de peça enorme.
Então, assim, hoje comprar uma peça seminova não quer dizer que você está tendo uma atitude Não, mas que eu falo, ilícita. comprar num lugar lícito, lugar Isso, com homologado nota, com pelo origem, Detran, esse que que é vem o com ponto que eu etiqueta. estou falando, né? Mas Não, hoje o mercado de E tem peça responsabilidade. paralela, ele está muito, assim, um grande impulso que houve por roubo e desmanche de carro é o Mercado Livre. Por quê? Aonde você vê uma peça à venda e você não tem como ter a credibilidade, a origem daquele produto. Então, assim, essa venda digital de peça seminova, ela cresce muito e ela promove muito roubo e vai promover de carro elétrico também. para vocês, eu tenho o Ravalta, estou gostando bastante do meu carro. Não sabia dessa dica dos 80%, a gente vai lá depois fazer isso aí no painel. E agradecer você que nos acompanhou. Se você gostou, curte o nosso programinha, compartilha com os amigos e a gente vai falar mais sobre outros assuntos que interessam a vocês. Até lá, gente!